Eu poderia começar esse vídeo fazendo alguma homenagem para a falecida Rainha Elizabeth, que era fã declarada dos Range Rover, mas seria um pouquinho clichê. Também não dá para fazer uma avaliação comum desse carro, mostrando espaço, como anda, equipamentos. É um carro que é muito mais do que isso. E também convenhamos, se você está assistindo esse vídeo, é mais por curiosidade. Dificilmente você está aqui para decidir se vai comprar um carro desse ou não. Até porque essa versão que a gente está te mostrando aqui sai ali por volta de R$1.300.000. Então hoje eu vou ser mais direto. Eu tô aqui para te mostrar os 20 luxos, exageros, absurdos, destaques, seja lá como você preferir, do novo Range Rover. Tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que você não sabia que existia num carro. Vem comigo ver. Mas antes de começar, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado e fazer a sua assinatura. E o primeiro absurdo desse carro aqui que chama muita atenção é essa pintura aqui. Ela é exclusiva dessa versão First Edition e da topo de linha SV. É um tom fosco, de dourado, muito bonito, muito elegante. Só que mesmo sendo exclusiva dessas versões, ele não é de série não. É um opcional que custa nada menos do que R$51.100. Agora vamos dar uma olhada na lateral, que tem umas coisinhas para te mostrar também. O segundo exagero desse carro, como dá pra ver, tá nas dimensões e no peso. Ele tem 5 metros de comprimento, 3 metros de entre-eixos, 1,87 de altura e isso não tem como ser leve, né? São mais de 2,5 toneladas no caso dessa versão aqui, que é equipada com motor a diesel. Sobre o motor eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Isso também vale para as rodas, que tem 23 polegadas e são calçadas com pneus 285/40. E aqui no caso da versão First Edition, tem a pintura em preto brilhante. Só que mesmo com essa combinação de ser um carro enorme e ter essas rodas também enormes, o diâmetro de giro desse carro é muito bom, são menos de 11 metros. Só que isso não é um milagre não, ele tem um motivo. É porque as rodas traseiras estressam até 7,3 graus em manobras. Isso ajuda muito para sair de algum lugar mais apertado, para manobrar. É uma boa ajuda da tecnologia. Outra curiosidade é o poder de camuflagem do Range Rover, vamos chamar assim. Que eu tô falando das maçanetas, elas ficam embutidas quando o carro está travado. Seja por estética, aerodinâmica, segurança. E aí, quando eu destravo lá dentro ou aqui pela chave, elas saem. Mas esse poder de camuflagem não fica só aqui não, ele continua lá na traseira. Vamos dar uma olhada? Aqui está a maior revolução visual da história do Range Rover. Ele ficou mais futurista e ao mesmo tempo minimalista. Ele é tão minimalista que parece nem ter lanternas. E aí entra aquela questão que eu estava falando na lateral de poder de camuflagem. Os desavisados, quem não conhece o carro, não sabe onde está a lanterna, não sabe onde acende o quê. Então aqui a gente tem as lanternas, as luzes de posição e luzes de freio. E aqui, nessa faixa preta, aparece a luz de seta, que é a luz dinâmica que você está vendo aí piscando. E aqui embaixo, no para-choque, aí sim, dá para ter uma noção, ali fica a luz de ré. Outra coisa que fica escondida aqui atrás é o limpador do vidro traseiro. Ele está escondidinho aqui debaixo do aerofólio. Isso, além de ajudar a manter aqui a aerodinâmica, deixa o visual mais limpo, também não deixa escorrer aquela sujeira, aquela água suja aqui na lataria, porque conforme ele passa aqui, ele leva a sujeira lá para cima. É uma coisa bem interessante. E claro que eu vou aproveitar que eu tô aqui na traseira para falar de porta-malas, começando pela abertura, que pode ser feita lá dentro, aqui por um botão ou pela chave. Uma coisa interessante é que ela tem essa abertura dupla, uma parte para cima, outra para baixo. Inclusive isso me desbloqueia uma certa memória do Maré Weekend, mas aqui é mais tecnológico, né? Tudo eletrônico. Lógico que dá para abrir de forma independente, por exemplo, eu posso ficar com essa parte aqui fechada e deixar só essa daqui aberta, do jeito que você preferir. E falando de dimensões,
Aqui tem nada menos do que 1050 litros. É um porta-malas bem grande. Se você estender ali, se você reclinar os bancos da segunda fileira, aí então fica quase uma cama aqui. E falando em reclinar os bancos lá, tudo é feito por aqui, tem os botões. E aqui também tem outros comandos, por exemplo, para subir ou baixar a suspensão. Por exemplo, o carro está alto, você quer colocar uma coisa mais pesada, você não precisa fazer tanto esforço. Só que não acabou essa parte aqui não, e esse merece um tópico exclusivo. Eu tô falando do step que tá guardadinho ali, que aqui não tem nada de step temporário não. É um pneu comum, igual todos os outros, com a roda igual as outras, de 23 polegadas. Haja espaço para guardar isso daqui. Bom, agora sim, vamos falar lá dentro desse carro, que tem bastante coisa. Fica aí. Hoje a parte interna vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nos vídeos aqui da Quatro Rodas, porque eu vou começar na parte dianteira. Porque, tudo bem, pode até parecer um pouquinho clichê falar de acabamento de um Range Rover de quase R$1,5 milhão, mas não tem como ignorar, não dá para passar batido por isso. Aqui, todos os materiais, todos os encaixes são de muito boa qualidade, são muito bem feitos. E aí tem alumínio, até os plásticos rígidos são de boa qualidade, madeira e também tem couro legítimo. Caso você seja contra, o couro legítimo também tem opções sintéticas. Mais um absurdo aqui do interior é o isolamento acústico. Parece que a gente está numa bolha, que você quase não ouve o que está acontecendo lá fora. E parte disso se deve graças aos vidros, que são duplos. E aí, caso esse isolamento acústico não seja suficiente, também tem o sistema de som da Meridian, com 34 alto-falantes, mais subwoofer, de 1.600 watts de potência, com um sistema de cancelamento de ruído. É basicamente o que acontece naqueles fones de ouvido, que a gente conhece mais perto, é um pouco mais palpável pra gente, que tem microfones instalados nas caixas de roda que vão detectar os ruídos que estão sendo produzidos ali e reproduzir uma frequência que cancele esses ruídos, não deixe que eles invadam a cabine. Ainda falando de equipamentos, claro, esse carro tem uma lista gigantesca: piloto automático adaptativo, com frenagem automática, faróis full LED, carregadores por indução, mas alguns se destacam. E um deles é esse daqui, ó, é o sistema de câmeras, que mostra diversas visualizações. Você pode selecionar tanto aqui esse modo 3D, que dá para ver todo o entorno do carro. A gente vai selecionando para um lado, para o outro, dá para selecionar por aqui também, ó, eu consigo ver certinho a guia para não ralar essas belíssimas rodas de 23 polegadas. Ou então também dá para tirar a visualização 3D e ir para uma visualização off-road. Aqui, por exemplo, estou vendo a frente, estou vendo aqui as rodas. E tem mais uma ainda que não está aqui, mas que está aqui. Olha só, o retrovisor vira uma câmera e a câmera dele está lá no teto, lá do lado da antena. Então são duas barbatanas, uma é para antena e a outra é para abrigar a câmera que vai transmitir a imagem aqui para dentro. Aqui tem várias configurações de altura, de brilho, olha aí. Ou você usa o espelho tradicional. Legal, né? Agora sim eu vim aqui para o banco traseiro, porque esse daqui é o maior destaque do carro, que é todo esse espaço aqui traseiro. Afinal, a maioria dos compradores do Range Rover vão andar aqui. Isso aqui, esse espaço, as comodidades, são praticamente uma classe executiva de uma boa companhia aérea. Inclusive, esses bancos, ou poltronas, né? Isso aqui é praticamente uma poltrona. São muito bons, muito confortáveis, eles te abraçam. Só que mais do que isso, tem ajustes elétricos que ficam aqui na porta, que fazem que você possa viajar aqui praticamente deitado, sem nenhuma preocupação. Também dá para ajustar, claro, aqui o assento, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. O foco, lógico, é levar duas pessoas aqui, mas até dá para levar um aqui, mas não é exatamente o propósito. Esse assento estreito, com esse encosto também, não é dos mais confortáveis. E é justamente por isso que ele tem esse console,
que desce aqui apertando um botãozinho. E aí aqui sim a gente tem uma verdadeira classe executiva, porque aqui no meio tem vários comandos que eu vou falar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou falar sobre espaço. Não dá para falar que, nossa, eu tenho uma infinidade de espaço aqui nas pernas, mas pensando justamente nisso, aqui do lado direito, eu consigo liberar mais espaço. Então, deixa eu até te mostrar aqui. Ó, com o comando eu consigo fazer o banco da frente e todo para lá. E aí me liberar aqui um apoio para os pés e também aqui para a panturrilha, que afinal quem está aqui quer viajar com bastante conforto. Lógico, só explicando, não dá para fazer isso ali do lado esquerdo, porque tem o motorista aqui do lado direito, que também é o único assento que tem esse apoio aqui e ali para os pés. Aqui desse lado nem tem, é porque ali na frente dificilmente vai ter alguém viajando. O luxo de número 13 desse carro é a quantidade de comandos que você tem aqui no banco traseiro. Então aqui no meio eu tenho essa tela, que eu tenho como controlar tudo: assentos, ar-condicionado, a cor da iluminação da cabine, a persiana do teto solar e essas telinhas aqui traseiras. Aqui na porta tem mais alguns comandos, são os comandos dos bancos, né, para frente, para trás. Também tem memórias e tem ainda outros comandos de iluminação, de volume. Eu consigo mutar o que está tocando ali. Eu tô aqui, eu não quero mais ouvir a música. E também o comando para subir essa persianinha aqui para dar um pouquinho mais de privacidade, também para bloquear o sol. Um dos comandos que merece destaque e um tópico exclusivo entre o que a gente tem disponível aqui na telinha é o de massagens. Todos os bancos, exceto esse central que está aqui abaixo desse console agora, tem massagem disponível. E são vários tipos de massagens. Eu vou até selecionar aqui para falar mais especificamente que tipos a gente tem. Olha, são 5 níveis, são 5 tipos de massagem. Você consegue escolher a direção, se de baixo para cima, se de cima para baixo, se do meio. É uma coisa muito louca. E tem também 5 níveis de intensidade. Então, além desse conforto todo aqui de espaço, pernas esticadas, costas deitadas, você ainda pode receber uma massagem enquanto está aqui na classe executiva do Range Rover. Outro absurdo que aí contempla o carro todo, mas aqui atrás tem destaque também, é a quantidade de telas. Lá na frente a gente tem o quadro de instrumentos e a central multimídia, que são telas enormes. O ar-condicionado, que nos comandos também são telas que mudam de função ali. Também tem o retrovisor, que eu te mostrei, que tem a câmera instalada lá no teto. Aí aqui atrás a gente tem, de novo, o ar-condicionado, essa tela aqui do meio com os comandos, mais essas duas telas aqui, uma para cada ocupante das extremidades. Nelas a gente tem ali a indicação de localização e dá para conectar o HDMI, que fica escondidinho aqui dentro, para você assistir o que quiser, qualquer filme. Acho que dá para ligar até um videogame aqui para ir jogando enquanto viaja. Aqui é isso, essa massagem aqui tá boa demais, esse conforto com as pernas esticadas aqui tá muito bom, mas eu vou voltar lá pra frente para te contar mais coisas, só que agora em movimento. Essa nova geração do Range Rover, pelo menos aqui no Brasil, tem duas opções de motorização. A gasolina V8 4.4 com mais de 500 cavalos, e esse daqui que a gente está andando agora, que é um híbrido leve a diesel. Então essa configuração aqui combina um motor 3.0 turbo diesel de 6 cilindros a um sistema 48 volts elétrico. É o mesmo sistema, por exemplo, que um Caoa Chery Tiggo 5X usa. São 350 cavalos de potência e 71,4 kgfm de torque. Só que o absurdo aqui dessa configuração é que esse aqui é o carro a diesel mais suave que eu já andei até hoje. Você praticamente não percebe que você está num carro a diesel, você não ouve aquela coisa do motor, você não tem a vibração do motor a diesel. Só lá em cima, em rotações mais altas, você até escuta um pouquinho daquele borbulhar de motor a diesel, só que quem manda mesmo é o som dos 6 cilindros, aquela coisa mais encorpada. Também tem bastante suavidade na suspensão desse carro, porque ela é pneumática, né? Você consegue controlar
a altura de acordo com o modo que você escolher aqui. A variação inclusive é de 11 centímetros entre o mais baixo e o mais alto. E aí essa suavidade que eu falei aparece principalmente numa condição como eu tô aqui, numa rodovia com asfalto liso. Aí parece que você tá num tapete voador, é muito confortável. Só em asfalto ruim, centros mais com buracos e tal, aí me decepcionou um pouco porque eu imaginei que absorvesse um pouquinho melhor o impacto. Mas não, ele passa bastante aqui para a cabine sem muitas cerimônias. Um outro destaque é que não custa a gente lembrar que a gente está no Land Rover, então a gente precisa ter uns modos de condução que aguentem umas situações um pouquinho mais extremas. Aí tem um botãozinho aqui que sobe, que a gente consegue selecionar vários modos de condução para esportivo, normal, eco, só que aí também tem os off-road. Tanto que ele tem duas posições diferentes da suspensão para modo off-road. E caso você esteja aí pensando que é um carro de mais de 5 metros de comprimento, mais de 2,5 toneladas, 350 cavalos só, será que dá conta? Dá conta. Tanto é que, além da experiência aqui de aceleração, que esse carro tem umas acelerações muito boas, na nossa pista de testes ele foi de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos. Para um carro desse tamanho é um tempo muito bom. O mesmo vale para o consumo. Ele pode parecer um carro beberrão, mas não é. Nos nossos testes também ele fez as médias de 10,2 km com litro em ciclo urbano e 13,5 no rodoviário. Números muito bons, né? Inclusive são números melhores do que o de um Jeep Compass Turbo Flex, por exemplo. O último absurdo desse carro é que se você estiver interessado em um, é bom ter um pouquinho de paciência. Isso porque lá em 2022 a Land Rover disse que trouxe 50 unidades, só que no lançamento dele no final de agosto ele já tinha mais de 400 pedidos. Ou seja, existe uma fila de espera. Isso porque esse carro aqui na versão mais barata custa ali perto de R$1.100.000 e na versão topo de linha, que tem motor V8, passa de R$1.600.000. Não é qualquer carro para ter uma fila de espera, né? Bom, então hoje essa foi a nossa alta dose de luxo e tecnologia. Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desse carro e qual foi o absurdo ou exagero que mais te impressionou. Fala também se você levaria ele para casa, se você tivesse pelo menos R$1.100.000. E também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente pelas redes sociais. A gente está no Facebook, no TikTok e no Instagram. E lógico, para saber tudo sobre o mundo automotivo, acesse quatrorodas.com.br. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Tchau!